Olá pessoal, tudo bem? Aqui é o professor de Física Wesley. Bom, nós estamos estudando aí alguns conceitos de termologia, escalas termométricas, tá bom? É, Conceitos relacionados com temperatura, calor. Mas antes de começar a falar de escalas termométricas novamente, eu gostaria de fazer uma pequena revisão matemática de alguns assuntos que vão ajudar muito a gente a trabalhar com as escalas termométricas, tá bom? Porque a gente vai ter que fazer uma relação ali nas escalas e esses conceitos aqui vão ajudar a gente bastante nesse ponto aí. Bom, o primeiro conceito aqui matemático que eu gostaria de conversar com vocês, gostaria de explicar, é o conceito de razão e proporção. Bom, quando a gente fala essa palavra razão, ela não tem o mesmo significado que quando usada no nosso cotidiano. Por exemplo, uma pessoa tem razão. Não. Quando a gente fala razão aqui, essa palavra está relacionada com divisão, com a operação de divisão. Então, sempre que você escutar essa palavra, você vai lembrar que existe uma fração, existe uma divisão. Por exemplo, esse 4 sobre 2 aqui, a gente chama isso aqui de razão, tá bom? Uma razão é quando você pega um número e divide pelo outro, certo? Essa fração aqui, beleza? Então aqui a gente tem um exemplo, 4 sobre 2, que é igual a 2, e também 125 sobre 25, que é igual a 5, beleza? Isso é a nossa razão, certo? E a proporção, professor? A proporção, gente, é quando você faz uma igualdade entre duas razões, certo? Por exemplo, eu vou pegar esse 8 sobre 4 aqui, certo? 8 sobre 4 é igual a 2 e 4 sobre 2 é igual a 2, certo? Como esse resultado aqui é o mesmo, para as duas frações aqui, para as duas razões, eu posso fazer uma igualdade entre elas, né? Porque, presta atenção, 8 dividido por 4 é igual a 2. 4 dividido por 2 é igual a 2. Então, isso quer dizer que essa fração aqui, essa razão é igual a essa. E, portanto, eu posso fazer uma proporção, né? Eu posso estabelecer essa igualdade aqui. 8 sobre 4 é igual a 4 sobre 2. E se eu fizer essa divisão aqui, a gente vai ter um resultado igual a 2, certo? Isso fica fácil de ver se você simplificar essa fração aqui. Você pode dividir por 2 em cima e embaixo. 8 dividido por 2 dá 4. 4 dividido por 2 dá 2, certo? Então essa é a nossa proporção. É você pegar duas razões, né, e fazer uma igualdade entre elas, beleza? Aqui a gente também tem outro exemplo. 125 sobre 25 é igual a 5, certo? 25 sobre 5 é igual a 5. Portanto, eu posso fazer uma proporção entre essas duas razões. Eu posso fazer uma igualdade entre elas. Eu posso fazer 125 sobre 25 é igual a 25 sobre 5, certo? Porque o resultado dessas duas razões aqui é o mesmo, né? As duas dão um resultado igual a 5. As duas têm um resultado igual a 5, beleza? Então, razão é essa operação de divisão aqui, essa fração, e a proporção é quando eu faço uma igualdade entre duas razões, beleza? Outra coisa aqui que eu gostaria de falar é sobre o cálculo em segmento de retas. Por exemplo, a gente tem esse segmento de reta aqui, que começa no 0, passa pelo 4 e vai até o 7. Se eu quiser calcular esse segmento aqui da reta, ó, presta atenção, esse segmento aqui, ó, que eu estou destacando, para eu calcular esse segmento, eu tenho que tirar essa partezinha aqui de baixo. Como é que eu tiro essa parte aqui de baixo? Eu vou pegar essa aqui de cima, que é o 7, e vou subtrair essa aqui de baixo, né? Porque do 0 até aqui vale 4, certo? E 7 menos 4 é igual a 3. Então a gente fez um cálculo em segmento de reta, certo? Aqui, por exemplo, se eu quiser calcular essa parte aqui, ó, esse segmento de reta aqui, como é que eu faço? Eu tenho que tirar essa partezinha aqui de baixo aqui, ó. Aqui começa no 0, aqui vai até o x, né, que é um valor qualquer que eu não determinei, é uma incógnita,
e depois de passar pelo x, sobe até o 10. Para eu calcular esse segmento aqui, ó, eu preciso tirar essa parte aqui, eu preciso subtrair ela. Então eu vou fazer 10 menos x, certo? 10 menos x. Não tem como resolver porque a gente não sabe o valor dessa incógnita aqui. Professor, mas para que eu vou usar isso? Calma, gente, calma que quando a gente for ver escalas termométricas, né, eu vou ensinar a vocês uma relação entre as escalas, a gente vai precisar também de ter um pouco de conhecimento desse cálculo em segmentos de reta, de razão e proporção. Outra coisa aqui que eu gostaria de lembrar também, que vocês provavelmente estudaram no 9º ano, ou se não estudaram, a gente vai ver agora também, é o Teorema de Tales, tá? O Teorema de Tales é o seguinte, você tem essas três retas paralelas aqui, essas aqui, ó, que estão nessa direção aqui horizontal, e esses três segmentos, essas três retas, elas estão cortadas por outras duas retas transversais aqui, ó. Essa daqui, reta U, e essa reta V aqui, certo? Então, a gente tem alguns pontos aqui que eu marquei, o ponto A, o ponto B, o ponto C, o ponto D aqui, ó, o pontinho E e o pontinho F. E o que o Teorema de Tales fala para a gente? Que se eu pegar esse segmento AB e dividir por esse segmento BC, então presta atenção, o segmento AB dividido pelo segmento BC é igual ao segmento DE dividido pelo segmento EF, certo? Então vamos ver aqui de novo. AB está aqui, dividido por BC é igual a DE, que está aqui, dividido por EF, que é esse daqui. Percebam o seguinte, que isso aqui é uma razão que eu acabei de falar para vocês, certo? E a proporção é a igualdade entre duas razões, certo? Professor, mas por que isso é igual? Porque essa distância aqui entre essas retas aqui, ó, essas três retas é a mesma, tá? Então a gente pode estabelecer essa proporção. E essa proporção, né, esse teorema de Tales, vai ser importante para a gente aplicar lá na escala termométrica, tá? Então como que a gente lê isso? AB está para BC, assim como DE está para EF. Não precisa ficar decorando essas formalidades, o que a gente tem mais interesse aqui é em como aplicar isso, tá? Esse segmento, ou desculpa, esse teorema, ele é enunciado da seguinte forma. A intersecção entre duas retas paralelas e transversais formam segmentos proporcionais, tá? Que é essa relação aqui. Bom, com letrinha assim, fica meio difícil de enxergar as coisas. Mas eu vou fazer um exemplo para vocês, para você ver como que a gente pode usar isso, tá? Então aqui, a gente tem o mesmo desenho de antes, tá? E ele quer que a gente calcula o valor de x. Então presta atenção. Aqui a gente tem o ponto A, o ponto B, o ponto C, o ponto D, o ponto E e o ponto F. E o que o Teorema de Tales fala para a gente? Que esse segmento aqui, ó, dividido por esse, vai ser igual a esse daqui dividido por esse. Só que agora, esses segmentos, eles têm números, eles têm valores, tá? Esse daqui, ó, esse pedacinho aqui, está escrito que vale 15. Esse pedacinho aqui. Esse outro aqui, ó, vale 5, que vai daqui até aqui. Esse daqui, ó, que vai daqui até aqui, vale 20. E esse que vai daqui até aqui vale x, que é o valor que eu quero encontrar. Então a gente vai pegar e vai montar essa proporção aqui, ó. AB dividido por BC, que está aqui, é igual a DE dividido por EF. Só que agora, essas letrinhas aqui, elas têm valores numéricos. Então, eu vou fazer 15 dividido por 5. 15 dividido por 5 é igual a 20 dividido por x. 20 dividido por x. Beleza, apliquei o Teorema de Tales. O Teorema de Tales é só isso aqui, beleza? É só aplicar essa proporção aqui, fazer uma igualdade entre as razões. E agora eu posso resolver isso aqui. Como? Vamos multiplicar cruzado. Esse x está aqui dividindo, passa para o outro lado multiplicando. Então, vai ficar 15 vezes x.
15 vezes x é igual... Esse 5 está aqui dividindo, vai passar para o outro lado multiplicando. Então fica 5 vezes 20, certo? Bom, 15 vezes x dá 15x. 5 vezes 20 dá 100. Certo? Esse 15 está aqui multiplicando, vai passar para o outro lado dividindo. Então, a gente tem que x é igual a 100 dividido por 15, certo? Esse 100 dividido por 15 aqui, eu não consigo fazer uma divisão exata com isso, tá? Não vai dar uma divisão exata, então eu vou deixar assim mesmo na forma de fração. Mas eu consegui achar o valor de x, beleza? Então, o que eu quero que vocês entendam aqui é essa relação aqui do Teorema de Tales, que eu posso montar essa proporção aqui entre as razões, beleza? Isso é importante porque a gente vai usar lá na hora de achar uma relação entre as escalas termométricas, beleza? Então é isso, gente. Espero que tenham entendido. Qualquer dúvida, podem mandar uma mensagem e até a próxima aula. Bons estudos para vocês.